Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 2, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos achegamos diante de Ti nesta manhã, reconhecendo que Tu és o soberano de toda a terra, Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que conduz todas as coisas e que a história é conduzida pelo Senhor. Te louvamos porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado um projeto de redenção em Cristo Jesus. O Senhor jamais é pego de surpresa. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo livre acesso que temos à tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia para a tua glória.
Queremos nesta manhã, de uma maneira muito especial, te louvar e te bendizer por essa porção da tua palavra, em que relata o, os primórdios da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa terra, o seu nascimento, os magos que o Senhor enviou, nos mostra também, como é próprio do livro de Mateus, que todas as coisas aconteceram para que se cumprisse a sua palavra, para que se cumprisse o que havia sido escrito sobre o menino. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. E a sua palavra jamais volta vazia. A sua palavra há de cumprir tudo aquilo pela qual ela foi proferida. A sua palavra se cumpre ao longo da história cabalmente, independente da crença do ser humano, independente da indiferença do ser humano, indiferente da dureza do coração do ser humano. A sua palavra continua se cumprindo diariamente. O plano do Senhor está em curso, conforme o Senhor planejou, ainda que muitas vezes nós e também os demais tenha noção, às vezes, tenha a errada impressão que o caos está instaurado e que não há ninguém governando e que o Senhor perdeu as rédeas da história. Isso não é verdade. O Senhor continua governando todas as coisas, dirigindo todas as coisas para a consumação na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E nós te louvamos por fazer parte deste plano tão maravilhoso. Queremos nessa manhã, mais uma vez, colocar nossas vidas e as nossas casas diante do Senhor, clamando ao Senhor que nos conduzam a vida de devoção, de oração, de meditação na tua palavra, de submissão ao Senhor e aos seus estatutos, e que lendo a tua palavra, estudando e meditando nela, possa gerar fé em nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação do Senhor, da palavra do Senhor. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, encontre lugar em nossa mente e em nosso coração e nos molde segundo o teu querer. Sejamos guiados por ela, conduzidos por ela, possamos viver conforme os padrões nela expressos, mesmo que estejamos indo contra a correnteza deste mundo, que vai de mal a pior, porque o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas e tudo tem caminhado para a consumação em Cristo Jesus. Colocamos as nossas casas diante do Senhor, suplicando que cada um dos nossos lares seja um local de culto e de adoração. Que cada um dos nossos entes queridos sejam encontrados pelo Senhor, impactados pelo poder do Evangelho, se rendam aos seus pés e assim sejam salvos para a glória do teu nome. Clamamos pelos enfermos, que o Senhor traga cura e restauração a cada um deles. Aqueles que estão se recuperando de cirurgia, que a recuperação seja magnífica, seja estupenda para a glória do teu nome. Aqueles que estão aguardando diagnósticos, que os diagnósticos sejam precisos, que os médicos e a equipes e os resultados de exames sejam instrumentos do Senhor para um diagnóstico preciso e para conduzir à cura. Clamamos que o Senhor cure a chikungunya, cure a dengue, cure a esclerose múltipla, cura a AIDS, cura a Covid-19, cura, Senhor, o lúpus, o vitiligo, os problemas renais, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas no fígado, no sangue, nos ossos, qualquer que seja a enfermidade. Que no nome de Jesus o Senhor cure e restaure a saúde do seu povo. Mas, acima de tudo, que haja salvação. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos e perturbados. Que o Senhor entre com providência, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo equilíbrio emocional. Clamo por aqueles que foram diagnósticos com aspectos autistas, com problemas de dupla personalidade, com qualquer problema emocional.
problema na sua alma, que o Senhor cure, restaure, se revele como o Jeová Shalom, para a glória e honra do teu nome. Abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja. Que o Senhor mesmo vá diante da tua igreja. Clamo de uma maneira muito especial por cada projeto de plantação de igreja. Que o Senhor derrame uma porção extra da tua graça, da tua misericórdia sobre cada projeto de plantação. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, que relacionamentos sejam restaurados, que pessoas que estão feridas com a igreja e com o Senhor possam ser curadas, restauradas, que casamentos sejam restaurados, que relacionamentos sejam restaurados, que haja salvação, que haja reintegração. Tudo isso para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.